Olá, chegamos nós à aula 6, aula sobre a estrutura da pilha. Ele é fundamental. Eu procurei fazer essa aula com temas muito importantes, assuntos que vão ajudar vocês a entender melhor a utilização dessa estrutura, que às vezes falam para mim, eu nunca usei pilha, e eu vou mostrar com vocês, para vocês, com alguns exemplos, né, e com acompanhamento no teste de mesa, que foi um bom resultado, o retorno foi bom, vocês gostaram, né, os principais programas dessa aula, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui na aula de hoje. Vocês serão apresentados ao conceito da pilha, né? Não esse conceito intuitivo que a gente tem, que acho super legal, mas o conceito da pilha na computação. Apresentar algumas aplicações da pilha com 2 exemplos muito bons. Apresentar o critério LIFO, Last In, First Out, o último a entrar, o primeiro a sair. E suas limitações, né? Olha, por que a gente não deve usar, por que precisa ser uma pilha dinâmica. E nós vamos implementar as funções empilhar, desempilhar, exibir topos e outras de forma didática, que eu quero deixar bem claro que a gente não usa isso, está bem grande no menu lá. Depois de testar, retire, né? Porque pilha é pilha. Então, vamos direto ao assunto. Nossa, mãe, fila, você pensou, Anitta errou. Né? Talvez eu tenha errado de propósito, né? Para até ter essa argumentação. Errou, e agora? Eu faço o que quando eu erro? Falou a professora, era mesmo, era a pilha, e agora? Faço o quê? Mas o aluno super esperto falou, usa aquelas teclas. Quem é que de vocês nunca fez uso das teclas Ctrl Z, né? Para desfazer. Isso é muito importante. E veja, quando eu trabalho com as crianças pequenininhas, né? E o primeiro contato que elas têm mesmo é com o MS Paint mesmo, né? Para poder aprender a desenhar triângulos, círculos, quadrados. A primeira coisa que a gente ensina é Ctrl Z. Porque fala assim, ai tia, apagou tudo. Calma, calma, vou te dar uma mágica. Aí a gente dá o Ctrl Z. Então, na verdade, o Ctrl Z é uma das maiores aplicações da pilha, né? O conceito de pilha aqui, né? É bom ler e você tente entender. A pilha é uma das estruturas de dados mais úteis em computação. Uma pilha é um tipo especial de lista linear em que todas as operações de inserção e remoção são realizadas numa mesma extremidade, denominada topo, né? É do Laje, né? Que eu gosto muito dele, muito simples de escrever. Então, na verdade, a lista que a gente viu na aula 5, né? Existe um caso particular. A lista não deu a impressão de uma estrutura de dados, porque a gente já tinha falado de matrizes, né? Então, a gente já tinha visto lá em algoritmo, aí viu lista. Na lista você pensa em ordenar, na lista você pensa em retirar, aí movimento todo o vetor. Aqui não tem nada disso. Então, nós vamos até usar o vetor nesse primeiro momento, porque depois da aula 8 que a gente vai aprender a pilha dinâmica, né? E a fila dinâmica também, e aí nós vamos aprender assim. Mas, enquanto isso, nós vamos usar o vetor para aprender a pilha, né? Mas é diferente. Então, eu sei quando a gente passa uma tarefa, por isso que eu coloquei alguns exemplos, a gente passa uma tarefa, uma situação do dia a dia, que tem a pilha, aí vocês querem me dar, vou empilhar os pratos lá na mesa. Não existe nenhum garçom que vá com um laptop, ou então com um notebook, ou com então qualquer coisa da vida, com celular, qualquer coisa. E fique lá, agora empilhei um prato, mais um. E primeiro que já vem com a pilha lá da cozinha, né? Então não existe, é uma pilha, a gente sabe que, né, no entendimento, é o último prato que é colocado, é o primeiro que sai, a não ser aquelas pessoas que não gostam de pegar o primeiro, levanta e tira, né? Mas dentro da computação, obrigatoriamente tem que ser o primeiro a ser retirado. Não tem outra alternativa. Não se ordena uma pilha. Não, você só vê o primeiro elemento, né? Então, veja bem, quando a gente pede para fazer uma aplicação, você não pode listar a pilha. Esse exemplo que está aqui é porque eu quero que você saiba como lista para ver se você funcionou direito, se o seu código está correto. Uma vez que você viu que está certinho, ele está empilhando, está desempilhando, aquele trecho morre. Porque na verdade é só, está vazia, está cheia, vê o topo, empilha, desempilha, inicializa. Só são essas 6 funções. Não tem que inventar mais, senão não é pilha mais. Falou em ordenar, deixou de ser pilha. Pilha só é algo desse tipo, uma estrutura desse tipo assim, né? Então,
aqui para ficar guardado na memória, né? Então eu coloquei last in, first out, e aí deu um reforço nas 4 primeiras letras, que é como ela é conhecida, LIFO. Então, empilhar pratos, empilhar processos, empilhar livros, isso é uma pilha no nosso conceito, mas não em computação. Você não pode querer me convencer na sua aplicação que você vai pegar uma pilha de livros na biblioteca. Não existe isso, porque quando é entregue os livros, imagina se fosse mesmo realmente, às vezes ela pode fazer uma pequena pilha. Mas não significa, né, eu vou empilhar e a pessoa vai lá buscar, eu só posso pegar o primeiro da pilha? Não, mas eu detesto esse autor. Mas só tem que pegar esse daqui. A biblioteca nunca ia ter ninguém, né? Então, na verdade, tem coisas que são intuitivas, mas não são computáveis. É isso que eu quero que entenda. Prato é uma pilha de processo é uma pilha. Agora, não é porque o último processo que chegou e eu estou atrasadíssima, olha, faz 10 dias que eu não trabalho, o processo que eu tinha que fazer ficou lá embaixo, aí eu vou fazer primeiro de cima? Não, não existe. Então, não é uma pilha, né? Não é essa estrutura, tem que ser um outro exemplo. Algumas considerações sobre a pilha. Inserção ou remoção de um elemento sempre acontece na mesma extremidade. Então, aquilo que você lembra, eu boto um prato e coloco um outro, então quem sai primeiro é o último que foi colocado. Tudo bem. Aqui está o exemplo. Então, veja bem, aqui está um exemplo feito com vetor, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Um vetor de 5 elementos, né? Veja os índices, 0, 1, 2, 3, 4, onde eu estou fazendo um push, empurrando, colocando alguém dentro da pilha, né? Então, veja bem, eu tenho uma variável, que aqui vermelha, chamada topo, que ela é que vai se deslocar. Não existe movimentação. Na verdade, essa variável, à medida que ele entra, ele sobe, ela passa a apontar para quem está no topo, né? Então, a partir do momento que ele entrou, o topo, então, essa variável vai conter o valor 4. Lembrando que nossos deslocamentos de um vetor vão de 0 até o tamanho menos 1. E o desempilhar, né, é a mesma coisa. Veja bem, você que está na sua casa, percebe que eu coloquei aqui uma corzinha mais clara do que das outras. Mostrando para você que quando a gente desempilha, a variável topo é decrementada. Se ela era 4, ela passa a ser 3. Mas em nenhum momento no trecho está lá eu apagando esse número 30. Não existe esse apagar, né? Então, por isso que a gente fala, não tem movimentação. Então, se for guardado um outro valor, aí vai ser copiado sobre e aí apaga. Mas não tem a preocupação, porque quem controla o deslocamento é a variável topo. Porque você coloca topo de um modo geral, mas quer dizer que tem que ser topo. Como eu falei, não existe movimentação na pilha quando inserimos ou removemos dela. Não tem nada de deslocamento, x-1, sobe, copia, nada disso que a gente faz com listas. Podemos usar matrizes homogêneas ou heterogêneas, que são os structs, né? As matrizes structs, né? Alocação sequencial, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Quando eu aloco um vetor ou uma matriz, é de forma sequencial, um ao lado do outro, até para ter esse deslocamento, para poder eu multiplicar, ter aquele número, lembra da matriz? Aí eu consigo chegar no diante, né? O endereço base. Um dos fatores que limita o crescimento da pilha, quando a gente está trabalhando com matrizes, né, é essa quantidade de memória alocada. Quando eu digo assim, olha, você vai ter 10, seu tamanho é 10, significa que a minha pilha não pode passar de 10. E isso eu vou mostrar para você no exemplo prático de um exercício, de um software que a gente usa, que é o Paint. Né? Então você vê que ele vai fazer só um determinado número de desfazer. Por quê? Porque talvez o vetor seja pequeno. Aí eu vou para um outro software hoje em dia, aí ele deixa de fazer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, ótimo. Então, é porque você usa, limita. E esse é um dos problemas, mas também não quer dizer que eu então não posso usar. É claro que eu tenho que dimensionar um pouco mais se eu achar que é assim. Senão, fica assim mesmo, fica pequeno e não deixa de fazer. Quando formos empilhar um elemento, é preciso verificar se a pilha não está cheia, para evitar overflow. Né? Aí tenta botar, se você não fizer esse teste, o que acontece pessoalmente numa linguagem como é o C++, que veio da linguagem C, se você tenta colocar, ele deixa armazenar. E isso pode causar o quê? Ele gravar em cima de alguma coisa que não poderia gravar e dar aquele erro que executou a operação ilegal e vai fechar aquela famosa janelinha do Windows. Então, aquele trecho, a gente tem que verificar, olha, tem espaço, não tá cheio ainda, não chegou ao tamanho máximo. Isso é que a gente fala de verificar para não causar overflow, né? E a mesma coisa
né, quando a gente está excluindo, a gente tem que verificar, quando a gente está querendo exibir, porque se ela estiver vazia, também a gente não quer que haja esse deslocamento para baixo. Bom, aqui eu vou apresentar algumas aplicações, né, algumas das aplicações da pilha, né, o histórico de páginas visitadas no computador. Eu fui lá, abri, botei, cliquei, aí fui, aí voltei. Observe que quando você volta, né, que vai retrocedendo, também tem um limite. Você não retrocede indefinidamente, não. Então, você tem um limite do Ctrl Z ali, que no caso é o retornar, né, no sistema operacional lá. A sequência de desfazer em vários softwares. Esse eu vou mostrar aqui. A implementação de recursividade, que aí você vai, chama a mesma função, chama a mesma função, chama a mesma função, chama a mesma função, que à medida que ela vai sendo chamada, vai sendo colocando a pilha, o endereço de retorno, para que depois volte para o início. A cadeia de chamada de funções no programa né? Veja bem, quando eu digo assim, SQRT de ABS de NUM, porque eu tenho medo que a pessoa tenha digitado num negativo e eu quero extrair a raiz quadrada e não sei extrair a raiz quadrada num negativo. A SQRT não vai fazer isso. Aí o que acontece? Ele abre a SQRT, aí coloca depois o ABS, faz o ABS, no retorno vem para a SQRT. Isso é um empilhamento que faz o sistema operacional, né? A avaliação de expressões aritméticas, que eu também vou mostrar. A conversão decimal para binário, que também vou mostrar. Entre 1000 outras aplicações. Bom, essa apresentação aqui agora, ela foi feita no Paint, eu desenhei um retângulo, né, e escrevi empilhando, né? E aí, a primeira vez, desenhei um círculo. Tá aqui, primeira vez. Deixa eu tirar aqui os aqui, para você ver. Na segunda vez, eu desenhei um triângulo. Na terceira vez, desenhei uma linha. Na quarta vez, eu escrevi será. Aí eu resolvi dar Ctrl Z para saber quantas vezes ele ia voltar. O primeiro Ctrl Z, agora eu vou passar para cá. O primeiro Ctrl Z, quando eu pressionei, e tirou o será. Depois pressionei Ctrl Z de novo, me tirou a linha. Pressionei Ctrl Z de novo, e tirou o triângulo. Pressionei Ctrl Z de novo, não deu nada. Ou seja, no Paint do XP, que foi quando eu fiz esse teste, só são 3 Ctrl Z. Ele só desfaz 3 vezes. Então você pode ter um vetor, né, de 3 elementos, né? Então você pode guardar um endereço para onde foi, guardar. Isso aí você pode fazer. 3, 4, 5, tudo vai depender. Então essa é uma aplicação imediata. Uma das aplicações clássicas mesmo da pilha é a variação de parênteses. É claro que o exemplo que eu coloquei aqui, eu tentei simplificar ao máximo para que vocês pudessem entender, né? Não foi avaliado uma expressão com números e sinal, só parênteses. Tirei colchete, porque em programação não tem. Então, só para você entender uma avaliação, né, que é o uso da pilha. Ó, criei uma variável do tipo char, chamada P1, onde tem 3 pares de colchete, né? 6 que abre e 6 que fecha. Tá certinha essa. Criei uma outra, quer dizer, declarei, já defini, onde ela tem 2 aberturas e 3 fechamentos. Está errada essa. Observe que eu fiz 2 trechos iguais, né? Onde eu tenho uma função, expressão correta, é o nome da minha função, lá da aula 2, lembra bem. Então aqui é uma função, que eu estou vendo o protótipo da função. Lembra que o protótipo da função é o cabeçalho da função com ponto e vírgula final. E que eu coloco antes da main para que eu possa colocar a função depois da main. Que é uma prática que eu acho mais elegante. A main aparece primeiro e aí as outras funções aparecem depois dela. Mas para que isso seja possível, elas têm que ser então declaradas. E a gente faz isso com o protótipo. Ela é uma função que tem retorno do tipo int, né? E ela tem somente um argumento, na verdade, um parâmetro, que é o parâmetro char, e o argumento dela ela vai receber, né, quando for chamada, um vetor de char, né? Lembrando que quando a gente faz isso, a gente coloca o nome do vetor, que no meu caso é S, com um par de colchete vazio, nada de tamanho, né? Então aqui ela vai ser chamada, porque o retorno dela vai ser 1 se for verdade, 0 se não for verdade. Então por isso que está aqui, ó. Ah, Anitta, então você colocou o retorno da função dentro do if. Sim, eu posso fazer isso.
Então ele vai testar, primeiro ele vai ver expressão correta, vai aparecer 0 ou 1, vai ver se 0 é igual a 1 ou se 1 é igual a 1, vai ver se está correta ou não está correta. Eu fui obrigada a fazer 2 testes, porque eu quis fazer a avaliação de uma correta e de uma não correta. Bom, é claro que acho, isso, embora dê muito trabalho, ele é muito importante por esse entendimento, né? Eu talvez vá um pouco rápido, porque eu fiz vários exercícios assim. Bom, aqui está a função char pilha strlen de S. Quer dizer, strlen de S foi S quem ele recebeu, né? Ele recebe quando eu passo, aí, quer ver se essas funções, abre, fecha, está correto? Então, ele armazena. Mas essa pilha, então, tem que ser criada em função desse tamanho que ela recebe. E quem pode me fornecer isso é a strlen, por isso tem lá a biblioteca CString. Criei 2 variáveis, t é 0, e fiz um for, que começa em 0, enquanto não for contra a barra 0. Então, enquanto não for. Então, olha o que ele recebeu da primeira vez. Eu só fiz com a primeira. Ele recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abriu, fechou. Lembra? E o contra a barra 0, que é o naturalmente colocado quando o vetor de char é encerrado, está aqui. Ele veio, aí começou a perguntar. E aí, S de I? O I é 0. Deixa eu passar aqui para baixo, senão não vou conseguir. E aí, o I é 0. E aí, S de I? A pergunta dele. Você é o fechar de parênteses? Ele fala, eu? Não. Então, está dentro do for. Ele vem aqui, se ele não é, falou que não, ele fala, então, esse teste daqui, ó, acabou. Se ele não é isso, ele tem que vir para cá. E é o que ele faz, ele vem para cá. Quando ele vem para cá, a pilha, observe essa expressão, que talvez eu não tenha falado em nenhum momento, onde você coloca a pilha, vou botar só o P, porque é ruim escrever assim, e coloca uma variável sendo incrementada. A gente tem que entender o seguinte, primeiro, ele pega o valor de T, né? Então, o valor de T é 0. Então, é como se aqui tivesse o 0, esquece o mais. Então, ele vai em pilha, que está aqui minha pilha, na posição 0, e coloca, né, o valor de SI. Mas o valor de SI era esse parênteses, ele coloca aqui. Então, veja bem, depois que ele faz isso, é que incrementa. Então, primeiro ele faz isso, depois incrementa o T. Ah, então, poxa, não poderia colocar assim, pilha entre colchete T, recebe SI, ponto e vírgula. Depois de colocar T++, ponto e vírgula, aí eu digo, pode, dá o mesmo resultado, mas aqui só tem um comando. Portanto, aqui fica mais elegante, mais eficiente. Ele primeiro atribui, mas depois incrementa o T, evitando criar um outro comando. E aí ele vai fazendo isso, né? Agora, o I cresce, vira 1, e aí ele pergunta, e você aí, S de I, por acaso você fecha parênteses? Ele fala, eu? Não! Ele fala logo, eu não sou. Ah, então vamos lá de novo para aquela linha lá embaixo. E ele vai para aquela linha lá embaixo, e aí, nesse momento, ele copia a pilha, incrementa e volta outra vez para I. I é incrementado, passa a 2. Aí ele fala, e aí você, S de I? Olha aqui, na hora que vocês forem estudar, preste atenção que eu coloquei vermelho na hora que está agindo, né? E aí, S2, aqui, ó, você é o fecha parênteses? Ele fala, eu? Não. Ele fala, eu? Não. Bom, se ele fala, eu não, significa lá outra vez que ele vem para cá, para o CELSE, onde tem esse comando, que ele copia e depois incrementa, virando 3. E aí ele vai, SI vira 3, o I vira 3. Aí ele chega e fala, e aí S de 3, atenção agora, você é o fecha parênteses? Ele fala, sim, eu sou o fecha parênteses. Ele falou, eu sou, então tá, você é o fecha parênteses. Queira então, se você é o fecha parênteses, queira fazer esse teste. Aí atenção para o teste, ele fala, e aí T, você é diferente de 0? Ele fala, sim, sou. E também, quem está guardado em pilha, menos 1, é igual ao abre parênteses? Aí ele fala, e ó, porque T é 3,
T menos 1 é 2. E aqui tá certo. Então é o abre parênteses. Ah, então tá bom. Então, se é verdade, sim, é verdade. O que acontece? Na verdade, vamos decrementar, porque eu já estou começando a fechar, já vi que essa primeira abre e fecha estão correto, aí decrementou o 2. E começa de novo, e vem para cá, e começa de novo. E agora ele vai pegar o S de 4. E aí, S de 4, você é fecha parênteses? Ele fala, sim, eu sou fecha parênteses. Ah, então entra aqui. E aí vamos fazer a pergunta. E aí, T, você é diferente? Você é diferente de 0? Ele fala, sim, eu sou. E você na posição 1, porque T menos 1 dá 2 menos 1 dá 1. Por acaso você é o abre parênteses? Ele fala, sim, eu sou o abre parênteses. Ah, então ótimo. Porque aí, se é verdade, eu vou decrementar o T, porque estamos chegando no lugar certo. Então, se for verdade, ele decrementa o T. E volta outra vez para o início, onde o S agora passa a ser 5. E aí ele faz a pergunta, e aí você é S de 5? Por acaso você é isso? Ele fala, sim, eu sou. Ah, então tá. E agora S de 5? Sim, eu sou. Falei rápido demais. E agora então, se isso é verdade, por favor, então faça isso. E aí, T, você é diferente de 0? Ele falou, sim, eu sou. Aí você na posição 4, por acaso é isso? Aí ele fala assim, sim. Peraí, calma que não passou. Sim. Aí o que ele faz? T chega a 0. Quando o T chega a 0, ele volta para aqui para o início e aí acaba. Então ele avaliou que esses 3 combinavam com esses 3 e ele retornou 1. É verdade. Então essa expressão estava correta. Veja bem. Eu fiz só com vetor, nada de absurdo, a gente poderia ter feito essa função lá na outra aula, mas essa é a ideia de empilhar. Isso é que é empilhar. É colocando, colocando, colocando e depois retirando, retirando. A gente poderia ter falado isso em vetor, mas nem falar que era um empilhamento, né? A conversão decimal para binário, que é um outro clássico, né? Então esse também fiz bem simples, para vocês entenderem. Eu fiz a função desempilha, e fiz a função empilha e a função desempilha. Criei um vetor, né? Onde você vai passar o T, que é o que controla isso, e outro que vai passar o valor, né? Bom, tá aqui o topo, que começa com menos 1, a pilha, o resto. Bom, esse é o trecho. Esse é o trecho do programa, onde eu peço para você entrar com um número em decimal, né? Faça o ABS de número, porque você pode ter colocado um número negativo, vai dar errado. E faça assim, enquanto o número você for maior que 0. Então, vou mostrar rapidamente assim com o número 9. Então, você pega o 9, divide por 2. Deu 4 e o resto deu 1. Você assinala o 1. Aí, você depois pega de novo 4, divide por 2. Deu 2, deu 0. Assinala o 0. Depois, você divide por 2. Deu 1, deu 0. Assinala o 0, que é 1. Tá mal feitinho, mas é 1 aqui. No final, você lê o último quociente e os demais restos para virar 1001, que é o valor do 9. Então, isso é um empilhamento. Então, olha a ideia. Enquanto ele for maior que 0, ele vai pegar o resto da divisão e pedir para empilhar. Bom, Ana, então eu já fiz isso, mas eu usei uma expressão que eu multiplicava por 10 e somava o resto. Você pode, mas aqui você pode simplesmente empilhar. Então veja que está verde e as figuras vão se alternar lá. Ele chama o resto, depois ele chama a empilha e depois ele chama a desempilha. Para quem não lembra, essa é exatamente o que é a conversão. Coloquei com o número 14, depois me arrependi porque ficou grande demais. Então aqui ficou topo igual a topo menos 1, pilha tano, um resto, e entrou com o número 14. Foi o número que entrou, essa é a situação inicial do meu programa. Aí começou. E aí, 14, você é maior que 0? Ele falou, claro que eu sou. E aí, variável resto, você vai ganhar o resto da divisão de 14 por 2. Então, a variável resto falou, então eu vou ganhar 0, porque 14 por 2 dá resto 0. Isso, neste momento, nós estávamos aqui nessa linha. Só que agora, eu tenho que chamar a função empilha, para empilhar. Então, quando eu faço a chamada da função empilha, observe que eu mudei aqui quando vocês forem estudar. Agora apareceu a função empilha para você ir acompanhando. Então ele chegou, falou, e aí, T? Você é igual a TAM menos 1? Meu TAM aqui que eu botei, acho que foi 10, 40, sei lá quanto eu botei. Ah, não sou não. Ah, então tá, entra aqui. Então o que ele faz? Ele é incrementado. T++, atualiza o topo. Então foi incrementado.
E ele vai guardar, ó, P de T, essa pilha, vai receber este valor. Mas quem é este valor? É o resto, que foi a função que mandou aqui. Quando a main chamou, ela mandou o resto por aqui. Então ele pegou e guardou o 0 na pilha. Quando acaba isso, ele volta, e aí ele volta para cá. Ele volta para o lugar seguinte. Porque como é uma void, ela volta para o ponto seguinte. Nesse momento, observe que eu fiz aparecer o programa, tá bem? E já dividi o 14 por 2. Aí ele virou 7. Chegamos aqui ao final e ele retorna. E aí, você é maior que 0? Ele fala, sim, eu sou. Então, se você é, favor entrar. Sabe, resto, você vai receber o resto da divisão de 7 por 2. O resto falou, então vou receber 1. Então, nesse ponto, nós estamos aqui. Aí, a função empilha foi chamada. Quando a função empilha foi chamada, o primeiro passo dela, se não chegou ao limite, é incrementar. Incrementou. Aí ele vem para o teste, vem para cá e fala, favor guardar o 1 na posição. Aí ele guardou. Imediatamente, quando ele acabou, ele voltou para a instrução seguinte do programa, onde ele pega um 1 e divide por 2. Nesse momento, olha como nós estamos na pilha, o 0 e 1 e o 3 e aqui. Ele vem e fala, e aí, você continua maior que 0? Ele fala, sim, eu continuo. Então, vamos lá, entra aqui de novo e ache o resto da divisão daqui. Aí ele vem, 3 dividido por 2 dá 1, mas o 3 continua aqui. Quando ele volta, chama a função empilha, onde a função empilha é incrementado e o valor do resto é copiado na pilha. Aí ele sai, volta para o programa, onde pega o 3, estava lá, terminou com 3, divide por 2, né? E volta. E aí, você continua maior que 0? Ele fala, sim, eu continuo maior que 0. Então, entra aqui. Entrou aqui, o resto vai receber a divisão de número por 2. Né? 1 dividido por 2, quando o dividendo é menor que o divisor, o resto é o próprio divisor, próprio dividendo. Então, ele vê 1, veio para cá, chamou a função empilha, que foi incrementado para 3 e guardou. Olha, quem sabe bem binário, de trás para frente, ó, 1, 1, 0. Então, aqui é 1, 2, 4, 8, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 12, 12, 2, 14. Já tem o número 14 representado em binário, quando ele vai finalmente e sai do empilhamento. Então, tá aí um exemplo. Você fala assim, eu sou programador, nunca trabalhei com pilha. Não é possível, não preciso de pilha. Já mostrei 2 exemplos, você usa pilha. Você poderia usar outra coisa, mas isso é um empilhamento, né? Bom, o desempilhar, eu fiz um trecho bem simples, tá vendo que já entrou o desempilha, né? Um trecho simples, que ele vai, enquanto não for o -1, não chegou lá, que é o final da pilha, ele vai só mostrando e desempilhando. Então, é mais rápido o desempilhar, que ele vai, saiu, mostra um 1, aí ele vai, decrementa, aí ele vai, mostra o próximo. Então, tá vendo que ele está saindo de trás para frente, né? Enquanto ele for, tem -1, ele vai pegando, vai desempilhando, vai desempilhando, vai desempilhando. É o que foi fazendo aqui, ó. Foi saindo, até acabar. Então, um exemplo clássico da pilha, né? Porque às vezes a gente pede para o aluno, aí o aluno fala, avaliar os parentes. Poxa, mas avaliar os parentes, eu digo, isso é um exemplo clássico. O desfazer é um exemplo clássico. Então, a gente conhece tudo aí. Então, para que isso não aconteça, eu resolvi, então, ajudar vocês a criar, né? Vamos criar, né? Então, que tipo de operações, até já falei que a gente pode realizar com a pilha, são essas. Inicializar, que a gente conhece como init, empilhar, desempilhar, acesso ao topo, verificar se a pilha está cheia, se a pilha está vazia. Não adianta inventar mais. Eu estou dizendo, eu coloquei aqui para você listar a pilha só uma coisa didática, para saber se, porque às vezes o aluno não sabe se o código dele está certo, se está empilhando mesmo. Uma hora está empilhando, aí ele vai descobrir o erro, é uma maneira até de descobrir. Deu certo, sai, né? Acaba com isso, né? Tira isso. Aí eu inventei uma história, sabe? Um problema. Uma carreta que transporta 5 carros. Cada carro será preso a uma tranca que tem 2 chaves. Uma que foi enviada ao proprietário e a outra com o motorista. Isso é para vocês depois não inventarem história para mim. Ó, acontece o seguinte, entrou, fechou, ele fecha com a chave dele, automaticamente travou com a outra chave e pronto. Só vai poder abrir essa carreta, tirar o carro quando chegar no destino, que
que ele mete igual cofre de banco. Ele abre com a chave e o proprietário abre com a dele. Portanto, não tem história no meio do caminho, o carro saiu não. Como você fala, eu tenho uma garagem, tenho uma pilha, mas quando eu quero sair, sai todo mundo. Não, já não é mais uma pilha. Isso é um arranjo lá na sua coisa que tem, então todo mundo tem a chave de todo mundo. Mas pilha, somente o primeiro tem que sair. O terceiro só pode sair quando o primeiro sair, quando o segundo. Se não é isso, não é uma pilha em programação. Cada carro tem um código de saída, uma identificação, que leva o nome do proprietário, endereço, cidade onde vai, e uma nota fiscal, o número da nota fiscal. São as três coisas. A solução será apresentada com struct, funções, matrizes, né? Alocação contígua. Olha só, eu fiz esse para ajudar muita gente nos exemplos. Olha a minha struct, chamei struct atende. Eu botei esses valores todos para vocês não ficarem apresentando o programa só com um vetor, porque na aula tem um de um vetor e na outra tem outro de outro vetor. Mas um é char, outro é int. Então vocês podiam juntar os dois, né? Então, o vetor de char, na verdade é uma matriz de char, porque aqui tem um tamanho definido lá no define. Botei 60 porque tem um nome, tem um endereço, tem a cidade, né? Tipo do carro, podia ser até um pouco mais. Botei um long nota fiscal, porque pode ser um número muito grande da nota fiscal, né? Eu não sei bem, essa parte eu tenho que até estudar mais para saber quantos algarismos pode ter uma nota fiscal. E o código de saída, que é o código da loja, que coloca lá do número, qualquer coisa assim, que é o número inteiro pequeno, mais o topo. Somente uma variável. Não tem nada que contar elementos na pilha. Você pode até contar de curiosidade, mas não tem nada que ficar contando elementos na pilha. Porque imagina que fosse um buraco e você vai empilhando. E você não pode ver dentro do buraco. Né? Então a gente até faz por medida assim, didática, né? A inicialização, como a única variável é um membro, né, da minha pilha, que vocês vão ver que eu defini como carros, então a inicialização do topo é -1. Anitta, por que a inicialização do topo é -1? Poderia ser -2, menos 99? Poderia, sabe por quê? Porque -1 não é índice de vetor. Então ela tem que estar sempre apontando para cima, para quem vai sair agora. Então tem que ser um número nessa inicialização que não possa ser um índice do vetor, né? Que começa em 0, que seria o deslocamento. Então, por isso é que tem que ser um número assim, estranho. Aí, geralmente, o pessoal bota -1, pronto. Aqui estão os 3 protótipos, os 4 protótipos da função. Essa daqui é que eu digo que ela está bem grande lá, só para fins didáticos. Essa é a função empilha, é a função do tipo void, não tem retorno. Essa é a função desempilha, do tipo void, não tem retorno. Essa é uma função também do tipo void, não tem retorno. E essa função do tipo void não tem retorno. Elas recebem, né, o endereço da pilha, né? Aqui tem struct, né? Aqui, eu defini tan como 5, porque até botei a carreta como 5 para ficar mais fácil eu ficar explicando, né? Porque mais de 5, veja a minha struct, veja aqui todas elas já dentro do contexto. Aqui tudo você pode copiar e colar. Eu numerei 1, 2, 3, 4, 5 para vocês irem só copiando e colocando e experimentarem. Aqui está minha main, está aqui a hora que eu criei meu carros, que é uma variável do tipo atende, que é aquela struct lá, e inicializei um membro dessa variável, carros, que é o topo com -1. Fiz o meu menu, né? Onde vai aparecer isso assim. Observe que eu coloquei 4, listar, questão didática, remova depois que testar. Não tem isso. Na pilha tem, você insere, você remove e você mostra o primeiro elemento. Ele fala, mostra o topo. Então esse 4 aqui é uma questão didática para ajudar vocês na hora que forem testar. Vocês não podem botar programa sem testar, tem que testar. Aqui tem o switch, onde tem a chamada, né? Anitta, por que tem esse tal do sem.get aqui? Porque nós lemos, lembra bem, foi lido a variável P, então um lixo ficou lá, né? E é esse lixo que vai sujar o buffer, e aqui o empilha tem a entrada de dados, começando com a entrada do vetor de char. O vetor de char, quando tem um lixo, ele pega para ele, por isso que limpei, os outros não tem. Aí a chamada das funções, como todas são voids, muito simples, o fechamento, né, do switch, uma pausinha para você poder ver com a tela limpa, vou fechar o while, e agora a relação de todas as funções. A primeira função, empilha,
muito simples, olha, tá aqui, ó, presente para vocês, quando eu digo assim, não, eu não quero só função mostra, estão todas aqui. Veja, nessa função eu tive que pedir para entrar com muitas coisas, porque eu tinha 3 dados lá, que eram as orientações, assim, tudo sobre o carro, né? O código de saída e nota fiscal. Então, veja bem, logo depois que eu entro, eu faço a atualização do topo. O topo era -1, pois o topo agora é 0, para a primeira entrada que for, né? A pilha recebe valor, tá aqui, ó. Usei STR-CPI, isso é STR-COP, porque a identificação é vetor de char, então ela precisa ser copiada assim. E já da nota fiscal e do código, não, um comando de atribuição simples. Então eu tenho aqui 3 variáveis, que elas têm que ser do mesmo tipo da minha struct. Se lá a struct tem um membro que é inteiro, aqui também esse membro tem que ser inteiro. Então não precisa ter os mesmos números, até eu fiz diferentes, eu coloquei códigos, NF, né, ID, para você não achar que tem que ser, porque como a struct está escrito identification, você tem que colocar, não, ID, pronto. Aqui está o trecho de entrada. No topo só acontece, na entrada, no empilhar, só acontece isso que está em amarelo, incrementa o topo. Mais nada, o resto é um código simples. Na hora que eu fiz 2 entradas, aí coloquei tipo do carro, destino, nome, Felipe, Honda Civic, vai para São Paulo, rua tal, nota fiscal número 789, aí sei lá, código de saída da firma 5, qualquer nome que eu botei. Aí fiz outro proprietário, bom, aí fui entrando com todo mundo para poder ter dados lá, né? Até que uma hora, depois que eu digitei 5, deu pilha cheia. Porque os 5 estão lá. A pilha está cheia. É claro, quando remover, as coisas ficam diferentes. Aí eu fiz o desempilha, né? E o desempilha é muito simples, porque, na verdade, o desempilha só precisa ser pilha topo menos menos. Topo é um membro lá, lembra lá, que eu botei lá na minha struct? E aqui, como é pilha, então é do membro topo. Se eu botasse só isso e colocasse assim, já foi desempilhado. Mas foi desempilhado quem? Aí, geralmente, a gente diz quem foi desempilhado, pode ser só o nome, pode ser só o código, não interessa. Aqui eu empilhei tudo. Essa barra para melhorar o entendimento é porque esse layout estava tudo numa linha só. E aí ele passava para a linha de baixo, e vocês não iam conseguir entender bem, né? Mas aqui poderia ser só uma linha, aqui só uma linha, aqui só outra linha. Mas para poder ficar aqui mais bonitinho, eu quebrei para aparecer em 2 layouts, mas observe que ele vai ser continuação daqui na mesma linha, sem nenhum problema. Por isso que eu botei barra asterisco, para você ler aqui embaixo, que é só para melhorar o atendimento. Mas nesse else, a coisa mais importante para desempilhar é o que está em amarelo. O resto foi só para complementar, para ficar assim, mais legível, né, para o usuário, né, que está fazendo. Nesse momento, ó, eu pedi para desempilhar. Na verdade, eu usei as expressões relativas à carreta, carro entregue, né, paciente atendido, para ter mais sentido, né? Então, fiz esse daqui, fiz 2 aqui, para a gente ver depois com o topo, né? Mostra topo é muito simples, porque a gente já tem a variável, que é o topo. Também é só no que você chamar todos os elementos, pilha, topo, para botar a saída, pilha, topo, que é o número, você só chamar todos os membros, pilha nota fiscal, pilha identificação, pilha código, você vai conseguir mostrar quem está no topo da pilha. Ah, Anitta, você tem um monte de coisas sobre aquele elemento, eu preciso, um monte de características sobre o elemento, eu preciso mostrar todas? Claro que não. Você pode mostrar só o número, pode mostrar só o nome, mas aqui eu mostrei todas, porque se você quiser, você pode mostrar todas sim. É só colocar todos os layouts e colocar cada um dos membros dentro do índice exatamente o valor do topo. E o valor do topo é acessado pelo topo, ponto, o nome da pilha, que é o nome da variável, que é a pilha aqui nesse exemplo. Então, nesse caso, quando eu mandei mostrar o topo, já tinham saído 2 pessoas, apareceu que a Tereza tinha um pajé, papapá, essa estava no topo da fila, ou seja, ia ser descarregado. Lista atende. Esse daqui, sabe, é puramente didático. Porque eu faço um for para poder ele listar, esse for para poder listar todo mundo que está lá, mas isso não existe em pilha. É só para você testar. Ah, tá funcionando, estou vendo todos, né? Como vai mostrar aqui, eu estou vendo todinhos, ó. E eu botei na ordem decrescente. Quem vai ser o primeiro a sair, quem vai ser o segundo a sair, quem vai ser o terceiro a sair. Mas isso
Ah, deu certo, acaba. Isso não existe em pilha, tá? Você não consegue ver. Seria muito bom se eu conseguisse ver Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Uf. E bom, eu fui até rápido demais, né? Porque eu fiquei com medo que não desse aqui, porque eu trouxe esses dois coisas e falei muito rápido. Mas o que eu espero é que vocês entendam que a pilha é uma estrutura fundamental, né? E que esse acompanhamento aqui, que eu fiz muito rápido, eu gostaria que vocês fizessem bem devagar, olhando o vermelhinho que combina com o vermelhinho, o teste que combina com o teste, e quando eu pedisse, né, criasse um exemplo daquele, assim como eu criei, né, o homem lá da mercearia, ou a médica que não sei quem, você tem que criar isso, e você, é só aproveitar os trechos que você tem e fazer as adaptações necessárias, né, porque se você começar a ficar preso somente a um vetor, né? Eu vou só voltar um instantinho aqui, já que eu ainda tenho um tempo, que eu queria mostrar isso para vocês. Ficar preso a um vetor, como vocês ficaram várias vezes na coisa, não é legal, porque... deixa eu chegar no empíria. Ó, você ficar preso, porque a maioria dos alunos, quando a gente pede um exercício desse, ele usa um vetor inteiro ou um vetor de char. Alguns usam até o vetor de char, né? Claro que não usam a matriz de char, deveria usar a matriz de char. Mas assim, nesse exemplo, eu coloquei muitas informações. Não precisa quando a gente for fazer. Mas aí você pega, faz uma adaptação, cria, inventa, como o outro inventor do mecânico que recebe o carro, o outro do bicicleteiro que conserta as bicicletas. Então, assim, mas na loja dele só tem para guardar, porque bicicleta sabe que tem que guardar naqueles gradilzinhos, né? Aí guarda tudo certinho, cadeado para ninguém roubar. Então, ele só pode ter 20 bicicletas na loja dele por tempo. Então, seria o vetor dele. E aí, que informações tem? Quem é o proprietário? Qual é o número do telefone? Então, às vezes, não precisa de tantos. Mas se quiser, o que eu queria que entendesse é, se você quiser, você pode. É só definir a sua struct, né, que eu vou voltar mais uma vez aqui nela, voltar a sua struct para ter todos esses membros. Isso que é importante, ó. Ó. Essa struct, ela tem um membro, que é uma matriz de char. Quando eu digo às vezes assim, você não fez uma matriz, você fez um vetor. Ora, se eu colocar só 60, só vai guardar um nome. Quando eu quero um conjunto de nomes, tem que ser uma matriz bidimensional. Olha isso que a gente já viu lá na aula 8. Então aqui, eu criei um membro, que é uma matriz. Eu criei um outro membro, que é um vetor numérico, né? Eu criei um outro membro, que é outro vetor numérico, um é do long, que armazena números maiores, e eu criei um outro membro, que é o topo. Aí vocês vêm e criam um só vetor numérico e o topo. Aí fica igual de todo mundo, é a mesma coisa que está lá. Então você pode criar, né? Você pode criar o que você quiser. Eu não botei nenhum float, porque aqui não tinha. Mas você pode fazer, pensar na mercearia, na bicicleta, na mulher que vende salgadinho, ela só pode fazer 200 por dia. Tem muitas coisas na vida que são limitadas e que dão para usar, tá? Bom, então, isso é o que eu queria que vocês ficassem bem atentos para a pilha, porque se você entender a pilha, você vai achar a fila fácil também. Porque a fila vai ter só uma diferença aqui, porque vão ser nas duas extremidades. Mas o que é mais importante para mim é que vocês saibam criar a struct, que foi lá dado na aula 2 e que agora ainda não sinto segurança quando eu peço, está faltando isso, está faltando isso. E em cima dela é que todo o código se desenvolve, porque todas as funções são em cima dela. Você vê o seguinte, aqui o tipo dela é uma struct, o nome dela é attend. Em todo lugar, attend aparece. Por quê? Porque é um novo tipo. Aquilo que eu falei, você criou um novo tipo. E quando você cria um novo tipo, tem que atender às suas necessidades. Então muita atenção. Aqui está dado uma boa dica nesse código daqui para as tarefas que vocês têm que fazer nos fóruns que a gente pede. Elas estão aqui. Bom, então eu vou resumir, né, a aula. Vou chamar o resumindo, porque não vou fazer um bate-pronto hoje. Até achei que ia ficar, até ganhei esse tempo, assim, fiquei arrependido de ter feito bate-pronto, né? Então eu vou resumir para a gente fechar essa aula, tá? Bom, já falei durante a aula o tempo todo da importância da estrutura da pilha.
das inúmeras aplicações. E até gostaria que vocês pesquisassem na internet e postassem no fórum para que os alunos soubessem, outros alunos, descobri mais isso, eu descobri outra. Mas só descobrir não importa. Você tem que tentar, de alguma forma, adaptar isso para uma coisa do dia a dia. Porque eu tenho certeza, eu tenho plena consciência de que o aluno aprende assim. Ele vê um código, ele começa a mexer naquele código. Amanhã ele está fazendo o código dele. Mas a gente começa aprendendo assim, olhando códigos, né? Mas melhorando, né? Sempre procurando dar um pouquinho de si, melhorar. Poxa, a gente podia ter feito um trecho de proteção. Eu não gostei daquele trecho de proteção que ela converteu simplesmente com ABS. Não, devia ter falado, atenção, digite um positivo. Ela podia ter feito assim. Então essas coisas, se a gente for juntar tudo, todos os nossos programas, a partir de agora não, há muito tempo, já que teve algoritmo, já estamos aqui na sexta aula, ficariam verdadeiros sistemas. Claro que não dá. Então a gente tenta botar um negocinho e vocês vão complementando. É isso que a gente quer e a gente espera que vocês façam a lista de pilha, né? Tirando dúvida, mande pra gente pro fórum, pra gente ir pra fila e pra pilha dinâmica, né? Com muita segurança, porque a gente sabe que a pilha é, por definição, algo dinâmico, né? Então, até a próxima aula.